Olá, pessoal do Ficou Mais Fácil. Continuando nossos estudos de derivadas, hoje nós vamos estar trabalhando com derivadas das funções trigonométricas. Nós vamos observar que, em geral, as derivadas das funções trigonométricas, nós podemos, durante a resolução dos exercícios, ter acesso a um formulário, tá? Nesse momento aqui eu estou trazendo um formulário qualquer, que vocês podem ter acesso a um formulário que contemple o maior número de funções trigonométricas, de outras relações trigonométricas, ou não, né? Seu professor pode optar por não deixar utilizar o formulário. Nós vamos trabalhar das duas maneiras, tá? Tendo acesso ao formulário, mas nós também vamos ver alguns exemplos de como que a gente chega na construção dessas fórmulas, né? Que estão descritas aqui. O que a gente vai observar é que algumas funções mais utilizadas, né, que a gente trabalha mais, que é seno, cosseno, tangente, a gente acaba memorizando as derivadas. Bom, vamos lá. No nosso primeiro exemplo aqui, nós temos o seguinte: f de x igual a menos 4 vezes seno de x. Se nós observarmos, aqui nós temos um produto, né? E a gente viu que para derivar um produto, a gente precisa aplicar a regra do produto. Ou seja, se eu aplicar aqui derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, eu vou chegar no meu resultado final. O que ocorre é que o meu primeiro termo aqui é uma constante. Ele sendo uma constante, na hora de derivar, eu posso simplesmente deixar ele quietinho ali multiplicando e trabalhar normalmente com a outra parte, com o outro fator do meu produto. Ou seja, eu vou preocupar em derivar aqui apenas a função seno x. Eu só posso fazer isso porque aqui é uma constante. Se eu tivesse aqui menos 4x, aí não teria como eu resolver direto. Eu teria que realmente aplicar a propriedade do produto. Nesse caso aqui, por ser só uma constante, eu mantenho a constante e vou derivar normalmente. A derivada da função seno de x, se nós olharmos aqui no nosso formulário, ó, nós vamos ter derivada de seno x, cosseno x. Então, nós temos aqui derivada de seno, cosseno x. Ou seja, tá aí a derivada dessa função proposta nesse exemplo. Bem simples, ok? Agora vamos ver uma outra situação. Por exemplo, vamos colocar aqui, vamos pegar aqui o exemplo 2. Exemplo 2. Vamos considerar o seguinte: sendo a minha função f de x igual a tangente de x, obter a derivada dessa função f. O que eu estou querendo dizer aqui? Olha, se nós recorrermos ao nosso formulário, nós vamos ver que a derivada da função tangente é secante ao quadrado de x, ok? Então, derivada de tangente de x, secante ao quadrado de x. Como aqui no exemplo nós estamos pedindo para obter essa derivada, nós vamos demonstrar que essa a derivada da função tangente é secante ao quadrado de x. Ou seja, seria como se a gente estivesse desenvolvendo essa derivada sem ter acesso a um formulário, ok? É aquilo que eu falei, dependendo da situação, nós não vamos ter acesso ao formulário. Quando isso ocorre, tá? E eu não sei a derivada da função tangente, eu vou trabalhar com as relações trigonométricas. Ou seja, eu sei que a função tangente de x é a mesma coisa que seno de x sobre cosseno de x. Ou seja, tangente de x é seno sobre cosseno. Porque agora eu vou derivar essa função. Na hora que eu vou derivar essa função aqui que eu trouxe para essa relação trigonométrica, eu vou observar que eu tenho um quociente. Se eu tenho um quociente, eu vou tratar o meu numerador como primeiro e o meu denominador como segundo. E aí vou ter que aplicar aqui a propriedade do quociente para poder derivar. Então, vamos lá. Derivada da primeira, quer dizer, a derivada de seno, cosseno de x, vezes a segunda,
menos. Vou abrir o colchete aqui para não correr o risco de errar o sinal, já que a gente tem um sinal negativo aqui anteriormente, ok? Então, nós temos aqui, ó, derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda. A derivada de cosseno é menos seno de x. Isso aqui tudo sobre a segunda ao quadrado. Ou seja, o que eu fiz aqui? Apliquei a propriedade. Derivada da primeira vezes a segunda menos a primeira vezes a derivada da segunda sobre a segunda ao quadrado. Resolvi a derivada, agora eu vou resolver só meus produtos aqui. Cosseno x vezes cosseno x, cosseno ao quadrado de x. Menos, vou deixar o meu colchete aqui para não errar o sinalzinho. Seno x vezes menos seno x, menos seno ao quadrado de x. Isso aqui tudo sobre cosseno de x ao quadrado é a mesma coisa que cosseno ao quadrado de x. Aqui agora, olha, aqui eu tô trabalhando, né? Deixei, aqui eu fechei, foi o colchete, né? Aqui, ó, fechando o nosso colchete aqui. Então, nós vamos ter que a derivada aqui vai ser igual a cosseno ao quadrado de x, menos vezes menos, mais seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x. Muito cuidado com essa vontade, né, que bate assim na gente de cortar esse cosseno ao quadrado com esse cosseno ao quadrado. Eu não posso simplificar esses dois porque eu tenho uma soma aqui, olha, né? Então, quando eu tenho uma soma envolvida aí no meu quociente, eu só posso simplificar os meus termos se eu conseguir simplificar todos. No caso aqui, como eu não vou conseguir simplificar, eu jamais posso cortar esse cosseno ao quadrado com esse cosseno ao quadrado. Então, cuidado com isso. O que nós vamos fazer aqui, olha? Quando a gente chega nessa situação aqui, a gente lembra das relações trigonométricas que cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é igual a 1. Essa é a nossa primeira relação trigonométrica que a gente aprendeu quando estava estudando lá nas funções trigonométricas. Sobre cosseno ao quadrado de x. Ou seja, a partir daqui, olha, eu só vou abrir essa função. Observa só. F' de x, então, 1 sobre cosseno ao quadrado é a mesma coisa que 1 sobre cosseno x vezes 1 sobre cosseno x. Não é a mesma coisa? Olha, 1 vezes 1, 1. Cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado. Por que eu fiz isso aqui? Porque eu sei, pelas relações trigonométricas, que 1 sobre cosseno nada mais é que secante, Então, aqui, ó, secante de x vezes secante de x. Para quem não tá lembrando aonde eu tô tirando essas relações, olha, são aquelas relações trigonométricas fundamentais, né? Em que a primeira que a gente trabalha, olha, que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Daqui também eu tirei, olha, 1 sobre cosseno é igual a secante. Então, são aquelas relações. Normalmente, quando a gente chega aqui no cálculo diferencial, no estudo das derivadas das funções trigonométricas, a gente muitas vezes até já sabe essas relações, né? Acaba memorizando à medida que vai usando. Então, aqui, olha, nós vamos ter f' de x vai ser secante de x vezes secante de x é secante ao quadrado de x. Ou seja, a derivada da função tangente é secante, aqui olha, a derivada da função tangente é secante ao quadrado de x. Se a gente pegar aqui no nosso formulário, olha lá, a derivada da função tangente é secante ao quadrado de x. Ou seja, como queremos demonstrar, ok? Aqui o que a gente fez? A gente resolveu essa derivada por demonstração. Bastou pegar a função tangente, trabalhar com a relação trigonométrica, com a relação fundamental trigonométrica e desenvolver o nosso quociente aí nas derivadas, ok? Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui, que é muito comum vocês errarem,
É isso aqui, olha, quer ver? Aqui várias vezes aqui nós utilizamos, olha, cosseno de x vezes cosseno de x. Então, quando eu tenho cosseno de x vezes cosseno de x, isso aqui é igual a cosseno ao quadrado de x, que por sua vez é diferente de cosseno de x2, tá? Então, muito cuidado na hora de trabalhar esse produto aqui, não errar aqui na conclusão do arco aqui, olha. Aqui eu não tô operando x vezes x. O x aqui é um arco da minha função trigonométrica. Então, quando eu tenho o quadrado de x e quadrado de cosseno, isso aqui nada mais é cosseno de x ao quadrado. Ou seja, eu tanto posso falar que eu tenho cosseno de x a tudo ao quadrado, ou eu tenho a função cosseno, porque ao quadrado é cosseno vezes cosseno. Agora, o arco trigonométrico, eu não opero com ele, não mexo. Da mesma forma, nós fizemos aqui, olha. Seno de x vezes seno x é igual a seno ao quadrado de x, que por sua vez é diferente de seno de x2. Então, olha, eu não opero o meu arco trigonométrico. Aqui no final, olha, nós tivemos exatamente a mesma operação, ó, secante vezes secante. Então, eu tenho que secante de x vezes secante de x é como se eu tivesse secante de x ao quadrado, ou seja, é secante ao quadrado de x, que por sua vez é diferente de secante de x2. Então, bastante cuidado para não cometer o erro operando o arco da função trigonométrica. Toda função trigonométrica vai vir acompanhada de um arco. A gente sempre tem seno de alguma coisa, cosseno de alguma coisa, tangente de alguma coisa, secante de alguma coisa. Essa alguma coisa é o arco dessa função. E nesse arco nós não podemos mexer quando a gente está trabalhando essas operações elementares. Ok? Continue assistindo as nossas aulas, inscrevam-se no nosso canal. Se tiver gostado da aula, curte para nos apoiar, ok? Até o próximo vídeo.